O clima de tensão aumentou consideravelmente com a possibilidade de um ataque direto a São Petersburgo. Durante uma conferência em Vilnius, Lituânia, o general polonês Rajmund Andrzejczak fez uma advertência que causou grande inquietação na Europa. Ele declarou que, em caso de qualquer ofensiva russa contra países da OTAN, a resposta seria rápida e devastadora, com São Petersburgo como o principal alvo estratégico. Não se tratava de uma simples retórica. Andrzejczak revelou que a Polônia, junto com seus aliados, está se equipando com um vasto arsenal, incluindo cerca de 8.000 mísseis de longo alcance, capazes de cobrir até 900 quilômetros. O fortalecimento das capacidades militares da Polônia está alterando o equilíbrio de poder na região. Andrzejczak deixou claro que qualquer movimento ofensivo por parte da Rússia resultaria em uma reação massiva, e São Petersburgo, uma cidade emblemática para os russos, seria o foco inicial do contra-ataque. Suas palavras marcaram um novo ponto de tensão no cenário europeu, sugerindo que o continente poderia estar à beira de um confronto direto. Durante o discurso, o general foi enfático ao declarar que a resposta será em direção a São Petersburgo, sinalizando que a Polônia e seus parceiros não hesitariam em agir militarmente caso a Rússia tomasse qualquer ação agressiva contra um território da OTAN. Mesmo para uma plateia acostumada com discursos firmes, essa declaração foi uma das mais diretas e ameaçadoras até então. A Polônia e seus aliados vêm intensificando suas preparações militares, com a aquisição de tecnologia bélica avançada, incluindo mísseis de longo alcance capazes de atingir alvos críticos dentro da Rússia. Para sustentar essas promessas, o general também revelou que Varsóvia já está no processo de adquirir cerca de 800 mísseis, todos com a capacidade de atingir pontos estratégicos em território russo, incluindo São Petersburgo. O general Andrzejczak, que lidera o Estado-Maior da Polônia, foi claro ao afirmar que qualquer movimento de ataque da Rússia será seguido por uma resposta rápida e contundente, com o potencial de desencadear uma ofensiva em questão de minutos. A mensagem enviada pelas autoridades militares polonesas foi direta e contundente. Qualquer movimento agressivo da Rússia contra um país da OTAN será recebido com uma resposta implacável, que atingirá o coração estratégico da Rússia. São Petersburgo, cidade de enorme importância histórica e militar, corre o risco de se tornar o ponto central de um conflito de grandes proporções, caso a situação escale. Fundada por Pedro o Grande em 1703, São Petersburgo não é apenas um marco do poder imperial russo, mas também desempenha um papel fundamental no contexto militar moderno. Além de ser um centro cultural, a cidade abriga instalações militares de grande relevância, incluindo a renomada Frota do Báltico, uma das principais forças navais da Rússia. A escolha de São Petersburgo como alvo principal não é aleatória. O general Andrzejczak deixou claro que a estratégia visa não apenas enfraquecer a capacidade militar russa, mas também atingir o simbolismo de uma cidade que representa o orgulho e a história do país. Ao focar em São Petersburgo, a Polônia e seus aliados ocidentais, como os Estados Unidos, enviam um recado de que estão dispostos a agir de maneira decisiva caso qualquer nação da OTAN seja ameaçada. A recente aquisição de cerca de 800 mísseis com capacidade de alcançar o território russo é uma demonstração clara de que a Polônia não está apenas se preparando para uma defesa, mas também para uma resposta militar coordenada e de grande alcance. A importância de São Petersburgo no cenário militar contemporâneo também é amplificada pela presença de bases navais estratégicas e arsenais, que tornam a cidade um alvo tentador para qualquer operação que busque causar um impacto significativo nas capacidades defensivas da Rússia. No entanto, o foco não é apenas militar. Ao atingir São Petersburgo, a Polônia e seus aliados também miram na moral russa, considerando o peso histórico e emocional que a cidade tem para o povo russo. Trata-se de uma tática tanto simbólica quanto operacional, projetada para intimidar e dissuadir qualquer movimento agressivo. Além da Polônia, outras nações da região também estão reforçando suas capacidades militares. O comandante do exército lituano, Raimundas Banas, afirmou que a Lituânia está adquirindo sistemas de defesa modernos, como o HIMARS, fornecidos pelos Estados Unidos. Este sistema de lançamento de mísseis de alta mobilidade oferece às pequenas nações bálticas
soviéticas uma capacidade de ataque muito superior à que possuíam anteriormente, ampliando seu poder de resposta em caso de confronto. A Lituânia, assim como a Polônia, está se preparando para um possível cenário de guerra com uma das maiores potências militares do mundo. Esse movimento de reforço militar nas fronteiras orientais da OTAN não é apenas uma política de defesa comum, mas uma resposta direta às crescentes tensões com a Rússia. A questão central agora é até onde esses países estão dispostos a ir para proteger seus aliados mais vulneráveis e manter a integridade territorial dos países membros da OTAN. Embora a retórica de ambos os lados seja cada vez mais agressiva, os líderes ocidentais sabem que um conflito direto com a Rússia pode ter consequências catastróficas. O general Andrei Chak, com seu discurso firme, refletiu as preocupações geopolíticas de toda a região, mas também deixou claro que o cenário está se tornando cada vez mais volátil. No entanto, enquanto a Polônia e seus aliados se preparam para o pior, a Rússia, nos últimos anos, tem mostrado que não se deixa intimidar facilmente. O presidente russo, Vladimir Putin, já afirmou diversas vezes que não tem intenção de atacar nenhum país da OTAN, desmentindo categoricamente qualquer ameaça. Segundo ele, essas acusações são infundadas e fazem parte de uma estratégia do Ocidente para desviar a atenção dos problemas internos de seus próprios países. Em uma recente entrevista a um jornalista norte-americano, Putin reiterou que a suposta ameaça russa é amplamente exagerada e serve apenas para alimentar o medo no Ocidente. Ele argumenta que o discurso ocidental, ao pintar a Rússia como uma inimiga constante, visa manter a população desses países em estado de alerta contínuo, desviando o foco dos desafios internos que eles enfrentam. Ainda assim, apesar das garantias de Putin, muitos líderes da Polônia, Lituânia e outros países próximos permanecem convencidos de que a ameaça é real e iminente e continuam a se preparar para qualquer eventualidade. Este cenário geopolítico cada vez mais complexo destaca um ponto importante. Enquanto a Rússia e a OTAN trocam acusações, ambos os lados estão se equipando com armamentos modernos e se preparando para um possível confronto. A incerteza sobre o futuro da segurança na região continua a crescer, e o risco de uma escalada militar não pode ser descartado. O impacto de um ataque a São Petersburgo seria devastador, tanto no campo militar quanto emocional, e traria consequências imprevisíveis para toda a Europa. Apesar dos esforços contínuos de Vladimir Putin para atenuar o clima de tensão, muitos líderes ocidentais, particularmente da Polônia e da Lituânia, continuam profundamente convencidos de que a ameaça representada pela Rússia é não apenas real, mas também iminente. O receio de uma possível agressão russa paira sobre as nações vizinhas, gerando uma vigilância constante e um ambiente de desconfiança mútua. As tensões entre os dois blocos, Rússia e OTAN, continuam a se intensificar, com cada lado observando cuidadosamente os movimentos do outro, prontos para reagir ao menor sinal de fraqueza ou provocação. O cenário geopolítico entre Polônia e Rússia é particularmente sensível, pois essas duas nações possuem uma história longa e tumultuada. Desde os tempos da invasão soviética em 1939, durante o início da Segunda Guerra Mundial, até o controle comunista que dominou a Polônia por décadas após o conflito, o ressentimento entre os dois países foi se acumulando. A ocupação soviética deixou cicatrizes profundas na sociedade polonesa, gerando um sentimento de desconfiança que perdura até os dias atuais. O período de dominação comunista foi marcado por repressão, censura e a tentativa de suprimir a identidade polonesa, o que fortaleceu a determinação da Polônia em se libertar e garantir sua soberania. Hoje, a Polônia se orgulha de ser membro da OTAN e da União Europeia, desempenhando um papel de destaque na defesa dos interesses ocidentais na Europa Oriental. É uma das nações que mais se posiciona de forma enérgica contra a Rússia, oferecendo apoio robusto à Aliança Atlântica. Essa postura firme é resultado tanto do legado histórico quanto do medo de que a Rússia, sob o comando de Putin, busque reestabelecer sua influência sobre as ex-repúblicas soviéticas e seus antigos satélites no leste europeu. Além disso, a Polônia enxerga na aliança com a OTAN uma garantia essencial de sua segurança frente à crescente assertividade militar da Rússia na região. Por outro lado, São Petersburgo, uma cidade de imensa relevância para a Rússia, vai muito além de
de ser um simples ponto no mapa militar. A cidade, fundada por Pedro, o Grande, em 1703, tem uma importância histórica e cultural profunda, sendo o berço de inúmeras transformações políticas e sociais na Rússia. Além de ser um dos maiores centros culturais do país, São Petersburgo também desempenha um papel militar estratégico. Durante a Segunda Guerra Mundial, sob o nome de Leningrado, a cidade tornou-se símbolo da resistência soviética ao suportar um dos cercos mais brutais da história, que durou de 1941 a 1944. A resistência dos habitantes e das forças militares da cidade contra as tropas nazistas ficou marcada na memória coletiva como um dos momentos mais desafiadores e heróicos do país. Atacar São Petersburgo, portanto, representaria não apenas um golpe militar de grande impacto, mas também um ataque direto ao orgulho e à alma da Rússia. A cidade simboliza a força e a resiliência do povo russo, e qualquer tentativa de agressão seria vista como um atentado à sua identidade nacional. O impacto emocional e psicológico de tal ato seria imensurável, inflamando ainda mais as tensões entre Rússia e o Ocidente. Entretanto, é importante notar que um conflito de tal magnitude teria consequências catastróficas para ambos os lados. A guerra moderna, com o uso de armamentos avançados e mísseis de longo alcance, aumentaria as chances de uma escalada descontrolada. Enquanto a retórica beligerante continua a crescer, tanto a Rússia quanto a OTAN estão cientes de que um confronto direto teria implicações imprevisíveis, com o potencial de desestabilizar toda a região e possivelmente o mundo. O uso de armas modernas capazes de causar destruição em larga escala traria não apenas danos militares, mas também devastação em áreas civis, com consequências humanitárias severas. A possibilidade de um conflito nuclear, ainda que remota, também não pode ser descartada em um cenário de escalada militar. Ambos os lados possuem arsenais nucleares consideráveis, e o risco de que um erro de cálculo ou uma provocação leve a uma resposta nuclear é uma das maiores preocupações globais. O impacto econômico de um conflito dessa magnitude também seria devastador, afetando o comércio, a energia e a segurança em toda a Europa e além. Assim, apesar das demonstrações de força e da postura de firmeza de ambas as partes, a realidade é que todos têm muito a perder. A diplomacia, embora frágil, ainda desempenha um papel crucial na tentativa de evitar que esse cenário se concretize. Líderes internacionais têm tentado manter canais de comunicação abertos na esperança de reduzir as tensões e evitar que a situação escale para um conflito armado de larga escala. Em última análise, embora a Polônia e seus aliados estejam prontos para responder a qualquer provocação russa, todos os envolvidos entendem que as consequências de um confronto direto seriam devastadoras não só para as nações envolvidas, mas para o mundo como um todo. O equilíbrio precário entre a dissuasão militar e a diplomacia será o fator decisivo para determinar se essa tensão crescente resultará em um conflito ou se a paz poderá, de alguma forma, ser mantida.